Meus amigos, a balança comercial brasileira mostra fortes sinais de desaceleração e o mais grave disso tudo é que acontece em um momento em que o governo tenta pintar um cenário como se tivesse tudo indo muito bem. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Indústria, o Brasil registrou um superávit de 2,99 bilhões de dólares em setembro de 2025, tudo certo, porém, esse número representa uma queda de 41% referente ao mesmo mês do ano passado, uma queda de 41%, cara, ou seja, o saldo ainda é positivo, mas o ritmo está desabando a olhos vistos. E o motivo principal dessa desaceleração está justamente naquilo que o governo tenta esconder a sete chaves, que são as exportações brasileiras para os Estados Unidos, que despencaram 20% em apenas um ano, puxadas principalmente pela queda da venda de produtos industrializados, como aço, maquinário, autopeças, calçados e alimentos processados. E muita gente vai falar, Josué, mas está tudo bem, porque as exportações para a China estão indo de vento em polpa. Pois é, as exportações para a China até cresceram, mas são concentradas em commodities como soja, minério, petróleo bruto, produtos com baixo valor agregado e pouca geração de emprego qualificado. Essa que é a grande diferença entre vender para a China e vender para os Estados Unidos. Quando a gente exporta para a China, a economia depende de preço internacional que muda conforme o humor do mercado. Mas quando a gente vende para os Estados Unidos, a indústria brasileira é quem ganha. São fábricas funcionando, trabalhadores empregados e tecnologia nacional agregada ao produto final. Você consegue captar a diferença? Perder esse mercado para os Estados Unidos é a mesma coisa que perder o oxigênio da nossa indústria e da nossa produção de valor. E para piorar ainda mais, as importações estão crescendo absurdamente, cresceram quase 18%, especialmente em combustíveis, fertilizantes e bens de capital. E o resultado é uma balança comercial desequilibrada com pressão no câmbio e aumento no risco fiscal, num cenário em que a dívida pública já caminha para 84% do PIB até o final de 2026, segundo as projeções. Coincidência ou não, essa notícia que eu estou te trazendo aqui vem exatamente na semana em que o Lula fez uma videoconferência com o Donald Trump pedindo ajuda desesperadamente para o Trump para acabar com essas tarifas americanas, porque essas tarifas estão sufocando o agronegócio e a indústria brasileira. Só que, segundo fontes da própria Casa Branca, o Trump não fez nenhum compromisso concreto com o Brasil. Ele foi cordial, ele elogiou o Brasil e disse que os países eles vão se dar bem no futuro, mas as tarifas continuam. E quem foi que ele colocou para conduzir a negociação com o Brasil, hein? Nada mais, nada menos que o secretário de Estado americano Marco Rubio. Quem é o Marco Rubio, hein? É o mesmo que assinou há poucos meses atrás, pessoalmente, as sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e coordenou a revogação de vistos de vários ministros brasileiros e defendeu publicamente punições por abusos de poder e censura. Marco Rubio é um político conhecido por ser linha dura, por cobrar transparência, liberdade de expressão e respeito às instituições democráticas. Ele é um cubano-americano, ou seja, ele não é um diplomata de gestos simbólicos. Ele é um fiscal de bastidores que chega para negociar olhando para cada movimento com lupa. Isso para você parece um gesto de aproximação ou uma pressão estratégica vindo direto do alto escalão americano, hein? No final das contas, a gente precisa resolver esse problema do tarifaço, porque na prática quem está pagando a conta é o produtor brasileiro, que perde competitividade e que vê os seus contratos evaporarem e as exportações minguarem. Mas o governo prefere vender essa conversa como um reencontro histórico e a velha mídia está vibrando nesse momento. Só que por trás desse clima de cordialidade, o que existe na realidade é uma economia em desaceleração, exportadores com estoques parados e risco real de fechamento de fábricas e demissões nos próximos meses. Será que essa videoconferência é só o começo de uma solução real ou apenas foi uma manobra de marketing político para tentar mostrar força enquanto a base da economia brasileira começa a rachar, hein? Bom, meus amigos, a balança comercial brasileira dá sinais de arrefecimento nesses últimos meses, principalmente por conta do tarifaço que tem mexido com a configuração. Para quem não sabe o que é a balança comercial,
É uma forma de a gente calcular tudo que o país exporta e que o país importa. Se a gente tem um superávit na balança, significa que a gente exportou mais do que importou. Se a gente tem déficit, significa que a gente importou mais do que exportou. A configuração desse momento do nosso país é que a gente tem aumentado sim a nossa exportação, mas as importações estão pegando mais tração, o que está mexendo nessa balança comercial. E o que a gente tem exportado mais, hein? Essa que é a grande questão. A gente está exportando cada vez mais produtos commodities, produtos com preços tabelados, então a gente exporta muito volume para ganhar muito pouco. E os produtos industrializados, aqueles com alto valor agregado, que tem uma maior lucratividade, que a gente poderia estar exportando mais agora, a gente tem exportado muito menos do que os produtos commodities. Olha essa matéria que saiu aqui no dia de hoje no Globo. O Brasil tem superávit de 2,99 bilhões de dólares na balança comercial em setembro, mas o saldo caiu 41%. É a balança comercial do Brasil com relação a todos os países, mas em meio ao tarifaço dos Estados Unidos, as exportações brasileiras para o país, para os Estados Unidos, caem, enquanto as vendas para a China avançam. Agora, o saldo de janeiro a setembro de 2025 também tem um saldo positivo de 45,5 bilhões de dólares, porém com uma queda de 22,5% em comparação com o mesmo período do ano de 2024. Ou seja, não foi somente setembro que destoou. Na realidade, o ano de 2025 está sendo bastante desafiador para as exportações brasileiras. Bom, vamos lá. O que o Brasil exportou nesse período? As vendas para fora do país foram puxadas principalmente pelo agronegócio, o agro malvadão, sabe? Que a esquerda odeia, que chama de fasciste. Pois é, quem tem segurado a economia brasileira tem sido o agro, com todos os seus desafios, e também pela mineração. Os destaques foram: soja, teve um aumento de 20% nas exportações de soja, um aumento bem forte. Milho também com uma alta de 22%. O café também teve um avanço de 11%. Petróleo bruto cresceu 17% e carne bovina com um salto de mais de 50%. Ou seja, por mais que as exportações, pelo menos desses produtos, estão aumentando, por que a balança não está equilibrada, hein? Porque o Brasil também está importando muito. O que o Brasil tem importado bastante, hein? As compras do exterior aumentaram principalmente no setor industrial. Ou seja, a gente exporta produtos commodities com baixo valor agregado, que a gente precisa fazer muito volume, mas com pouca rentabilidade. Mas na hora da gente importar, o que a gente importa? A gente importa produto acabado. O país importou mais máquinas, equipamentos e plataformas de petróleo. Ou seja, não faz o menor sentido o Brasil não investir para desenvolver maquinário aqui dentro do nosso país. Plataformas de petróleo também, a gente é um grande produtor de petróleo. Por que a gente não tem uma indústria que desenvolve esses maquinários aqui dentro, hein? Infelizmente, a gente não tem nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de plano para isso, o que é uma lástima. As importações de embarcações também cresceu de forma expressiva e também houve um aumento na compra de soja e milho de outros países. O interessante é que logo em seguida veio a nota da Mira Leitão. Veja como isso é bom. Ela disse que o tarifaço de Trump atinge mais a economia americana. Com certeza ela está falando negativamente, atinge negativamente, mas parece que está acontecendo exatamente o contrário. Eu sempre pego as mensagens da Mira Leitão e interpreto o contrário, que dá certinho. Ela falou que atinge mais a economia americana, mas olha só essa matéria aqui, ó, que diz que a economia dos Estados Unidos cresce 3,8% no segundo trimestre de 2025, mais do que o esperado. Aí, se a gente for comparar com o Brasil, dá nisso aqui, ó. Essa matéria que saiu aqui na Agência Brasil diz que o mercado financeiro projeta um PIB de 2,16% em 2025. É um PIB que está crescendo, mas tem muito gasto do governo aqui nesse meio. Mas olha só, o PIB brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025 e o dos Estados Unidos cresceu 3,8%. Segundo o IBGE, o resultado atingiu o maior patamar da série histórica iniciada em 2026, apesar de representar uma desaceleração se comparado ao crescimento de 1,3% observado no primeiro trimestre de 2025. Ou seja, a economia brasileira está em declínio nesse exato momento. Qual que é o grande problema? O problema é que a gente está tendo um déficit comercial com os Estados Unidos. E o grande lance é que o tipo de produto que a gente vende para os Estados Unidos geralmente é um produto com valor agregado maior. Por isso que a gente tem aumentado as exportações para a China, por exemplo, mas não está sendo suficiente para equilibrar essa balança. Por quê? Porque a gente está deixando de vender produto com valor agregado maior. Déficit comercial com os Estados Unidos no acumulado até setembro praticamente quadruplica.
queda. Ou seja, a gente está exportando cada vez menos para os Estados Unidos e importando cada vez mais os produtos americanos. Queda nas exportações brasileiras e aumento das importações originadas dos Estados Unidos. Se você quiser ter acesso aqui aos dados da balança comercial, vou deixar o link desse documento aqui, ó, na descrição do nosso conteúdo para você acessar e ter todas as informações. Aqui, cara, tem todos os números que é do próprio gov.br, tá bom? Então vou deixar o link aqui na descrição. Mas se a gente for analisar a balança comercial em gráfico, pegando nos últimos 5 anos, a gente vai perceber que desde a pandemia, 2020, 2021 até 2023, deu uma boa oscilada. A gente ainda tem uma balança comercial positiva, porque tudo que está daqui para cima, a gente está no superávit, tá legal, tá ok, e daqui para baixo a gente está no déficit. Só que desde 2023, a gente está percebendo, ó, exatamente essa queda na balança comercial com o Brasil, importando cada vez mais do que exporta. Agora, em setembro, a gente teve um superávit de 2,99 bilhões de dólares, mas em comparação com setembro de 2024, teve um superávit de 5 bilhões de dólares. Só que foi um superávit também menor do que setembro de 2023. Em setembro de 2023, o nosso superávit estava na casa dos 9 bilhões de dólares. Ou seja, a cada ano que passa, o nosso superávit comercial só mingua. E quem é que paga essa conta toda, hein? Como sempre, infelizmente, é o trabalhador brasileiro. Porque quando o país perde a sua competitividade lá fora, as fábricas aqui começam a parar uma após outra. Sem exportar, o empresário precisa cortar a sua produção, suspende os contratos e reduz os turnos. E é exatamente isso que está acontecendo nesse exato momento aqui no nosso país. Empresas do setor metalúrgico no sul do país relatam queda de 30% nas encomendas vindas dos Estados Unidos. Usinas de aço de Minas Gerais estão operando com a sua capacidade reduzida e os produtores de café torrado e alimentos processados do Paraná e de São Paulo também estão vendo seus contratos internacionais simplesmente evaporarem. Esses são os empregos reais. Gente do chão de fábrica, de porto, de transporte, trabalhadores que dependem do comércio exterior para sobreviver. Enquanto isso, as importações estão disparando. Máquinas, insumos, combustíveis, tudo que o país compra lá de fora chega mais caro. Enquanto o governo vende euforia com relação à negociação com o Trump, o país está se desindustrializando. O real está perdendo força e o brasileiro comum paga mais caro por tudo, do botijão de gás até o pacote de arroz. Essa é a diferença entre a manchete que a grande mídia está trazendo para a gente e a realidade. O governo fala em avanços diplomáticos, mas o que chega na vida real é inflação, é desemprego, é desconfiança. Infelizmente, eu gostaria que a partir dessa reunião do Trump com o Lula realmente fosse resolvido o problema das tarifas, mas o que eu acredito é que todo esse circo armado diante desse assunto é apenas para gerar capital político e não capital econômico. E no dia de hoje rolou a conferência entre Lula e Donald Trump, e em conversa com Trump, Lula pede que os Estados Unidos voltem atrás em tarifaço e sanções. Olha, pelo amor de Deus, volte atrás. Isso está muito ruim para a gente, está ruim para o Brasil. Isso, obviamente, está prejudicando demais a nossa economia, mas o Lula não está nem aí para a economia. O papo dele é reeleição. Ele quer construir narrativa para ele ganhar capital político e não capital econômico. Mandatários teriam acertado ainda um encontro presencial, que eu acho que vai ser bem interessante o encontro presencial entre Trump e Lula, e teriam trocado telefones. Conversa foi considerada positiva pelo ministro Fernando Haddad. Vamos ver o que diz a assessoria de imprensa do governo. Acabamos de ter a informação que o presidente Donald Trump publicou nas redes sociais dele. O resultado dessa conversa com o presidente Lula está aqui, ó, na Truth Social, que é a rede social do presidente americano. Então ele está dizendo que nessa manhã ele teve essa conversa excelente por telefone com o presidente Lula, discutiram muitas coisas, mas que o foco principal foi a economia, comércio entre os dois países. Aí segue o Trump dizendo que eles vão ter mais discussões e que eles vão se encontrar num futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E esse fim aqui, que ele diz assim: gostei da ligação, nossos países se darão muito bem juntos. I enjoy the call. I enjoy the call. E interessante ele dizer também, né, Andréia? Vamos nos encontrar num futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quer dizer, tem a Aging aí pairando que é... Porque ele vem para a COP? Pois é, Lula voltou a convidá-la para a COP, segundo aquela nota. Essa postagem do Trump aqui
não só confirma a nota do governo brasileiro, porque até agora a gente estava trabalhando, obviamente, com as informações que temos, que são as informações do governo brasileiro. Agora a gente tem o retorno do governo americano e é muito melhor do que a expectativa, garanto, pelas informações que eu tenho, do governo brasileiro. Será que o Trump vem para a COP? Só que eles esqueceram que quem vai negociar com o Lula não vai ser o Donald Trump, vai ser o secretário de Estado americano Marco Rubio. Era para esses jornalistas estarem careca de saber como é que funciona a estratégia de negociação do Donald Trump. Bom, o Trump colocou o Marco Rubio para cuidar dessa questão, né, desse trato com o Brasil, justamente o Marco Rubio, que ele é um cubano, é o braço direito do Donald Trump nas questões da América Latina e como um bom cubano que sabe da miséria do socialismo, ele odeia o socialismo. A gente vai sempre ver um cubano saindo de Cuba e não o contrário, né? Outras pessoas querendo ir morar em Cuba, apesar de ter muitos artistas brasileiros que poderiam ir para Cuba, né? Seria ótimo pra gente aqui no Brasil, mas infelizmente eles gostam de ir para os Estados Unidos, eles gostam de ir para Miami. Enfim, a hipocrisia é assim. Então, o Marco Rubio, ele é amigo pessoal da família Bolsonaro, você tá entendendo? Olha quem o Trump colocou para cuidar desse assunto. E o Marco Rubio também foi aquele que aplicou a lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes. Pois é, cara. Você tá entendendo aonde é que isso tá chegando? Mais claro do que isso, realmente eu desconheço. Marco Rubio, quem é o secretário de Trump que negociará tarifaço com o Brasil, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele é o braço direito do Donald Trump. O atual secretário de Estado, Marco Rubio, também mantém relações com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. A aproximação começou em 2018 e, recentemente, Rubio usou as redes sociais para criticar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Esse termo caça às bruxas foi criado justamente pelo Marco Rubio. A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo também os americanos, escreveu Marco Rubio. Foi ele que ordenou. Portanto, ordenei a revogação dos vistos do ministro Alexandre de Moraes e de seus aliados no tribunal, bem como seus familiares próximos, com efeito imediato. Dias depois, Alexandre de Moraes foi incluído na lei Magnitsky, usada pelos Estados Unidos para impor sanções econômicas contra estrangeiros acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. Abre aspas para o Rubio, as perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionados, o Alexandre de Moraes, continuam, já que eles e outros membros da Suprema Corte do Brasil decidiram injustamente prender o ex-presidente Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Seria essa resposta justamente essa química entre o Lula e o Trump? O que você acha disso, hein? Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, só trouxe algumas informações. Eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários, como sempre. O que você acha disso tudo? Você acha que o Lula realmente ele quer resolver esse problema das tarifas? Ou, na realidade, o que ele está querendo é somente vender a sua imagem de um conciliador para ganhar capital político em cima disso, hein? Deixa aqui nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo aqui para nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, meu amigo. Você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilha com pelo menos uma pessoa que você conhece ou um grupo que você participa no WhatsApp, assim você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.